O Livro dos Espíritos, parte 1 das causas primárias. Estamos no capítulo 4 e trata do princípio vital. E hoje estudaremos a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Pergunta Kardec à espiritualidade. E eles respondem: esgotamento dos órgãos. E Kardec continua na questão 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E eles respondem: sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Vejamos agora o comentário do Espírito Miramês na obra Filosofia Espírita, no volume 2. A causa da morte. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos por faltar harmonia no conjunto. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual traçado à luz do karma de cada espírito, bem como, e certamente, do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. A morte de cada corpo humano não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior achem conveniente tal decisão. Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. O mundo espiritual que comanda a existência dos homens na Terra escolhe o melhor para cada um. Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem, sendo que o homem inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorre. Devemos procurar estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade, como se respira o ar e se sentem os raios do sol. A morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo e muito menos a do espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. E quando nos é facultada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade, porém todos eles são pobres para explicar o valor da alma. A luz dizemos que o espírito é vida. No entanto, a vida é atributo do espírito, como o amor, a caridade, etc. Todos os valores que conhecemos são atributos dessa chama divina que acordam em si e com a sua presença. Qual a definição que poderemos dar para espírito? Onde encontraremos termos adequados? A pobreza da linguagem nos enfraquece a razão. Sentimos o que é o espírito sem ter condições de descrever o que realmente ele é. Por aí, pode-se deduzir o que Deus representa para nós e as dificuldades que temos para falar sobre o soberano Senhor. Pouco passamos do entendimento do índio, e se quisermos avançar, diremos, repetindo João Evangelista: Deus é amor. E com mais propriedade repetiremos Jesus quando nos ensina: Pai nosso que estais nos céus.
A morte que muitos temem na terra é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma para que esta compreenda melhor as leis da vida. Muitos perguntam se a inteligência é o espírito, e nós repetiremos que ela é um atributo, um dom que acordou, como muitos outros, na forja divina da consciência. E é nessa linha de entendimento que notamos que nada morre, tudo vive na vida de Deus. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, rumo à felicidade imortal, nos ensejando a alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. É, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da mente a preocupação com a morte.